Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maurício Queco, criador do programa Alavancar. Estamos iniciando nesse momento o módulo número 3 do nosso curso Gestão Empresarial, os 5 Passos do Sucesso. Um curso que é inteiramente gratuito, profundo, recheado de materiais para download e ferramentas para que você possa utilizar no seu dia a dia. Vocês devem estar percebendo que nessa terceira etapa a gente vem seguindo numa linha muito lógica, um raciocínio muito lógico. E esse raciocínio, como eu já comentei, eu extraio ele do programa Alavancar, que é o programa que gerou esse curso aqui, que é um curso gratuito. Então, do programa Alavancar eu extraí talvez as atividades mais práticas e mais objetivas para poder compartilhar gratuitamente através desse produto, desse material que vocês estão acompanhando. E a lógica, ela acompanha e vai acompanhar até o final do nosso programa. Por quê? Porque a gente primeiro começou fazendo uma pesquisa de mercado, compartilhando técnicas, materiais e informações de como você colher dados do mercado, como fazer uma pesquisa de mercado, né? Fatiar o mercado em várias partes, clientes, concorrentes, fornecedores, público interno e tudo mais. Depois que a gente tem várias informações de credibilidade daquela pesquisa, a gente usa uma ferramenta poderosíssima chamada SWOT 8Q, que no módulo passado a gente mergulhou nela, e vocês perceberam que é muito simples de mexer, é muito prático de você trabalhar, especialmente quando você já tem informações que vieram da pesquisa. Show! E agora a gente começa o módulo número 3, seguindo essa coerência, trabalhando o planejamento. Você coletou informações de uma maneira bem técnica, você cruzou esses dados e agora já sabe onde precisa mexer. E o planejamento estratégico ele vem como uma luva para nos auxiliar a organizar as estratégias, metas, os objetivos vindos de todas essas etapas anteriores. Então o plano estratégico nada mais é do que o momento e a técnica da administração que a gente utiliza para poder organizar as ideias e as tarefas a serem realizadas. Isso é o plano estratégico. E aí a gente tem os próximos 2 módulos tratando de prospectar clientes e fidelizá-los. Então o programa ele tem toda a sua complexidade e ao mesmo tempo tenta da melhor forma possível traduzir isso de uma forma simples para cada um de vocês que está aí do outro lado. Então vamos lá, vamos falar de alguns conceitos de planejamento e estratégia empresarial. Alguns podem já conhecer, eu não sei por que eu faço, né? Todas essas animações, eu vou e abro tudo de uma vez, mas minha mulher vive falando isso para mim, você perde um tempão criando as animações tal para ficar mais coerente, aí você abre tudo no slide, sou eu, então vamos lá. Conceitos fundamentais, eu trouxe aqui os conceitos de uma maneira bem prática, bem objetiva. Não sei se alguns de vocês já trabalharam com plano estratégico, possivelmente sim, alguns devem ter uma formação nessa área, já devem ter atuado na área de estratégia em alguma instituição, mas eu vou, talvez, em um único slide, fazer um resumo bem prático do que é. Planejamento. Nada mais é do que o plano para um futuro determinado ou não. O que é um plano? Quando a gente utiliza essa palavra plano, a gente está levando em consideração 2 coisas principais. Prazo e resultado. Plano, basicamente, é um resultado, um objetivo a ser atingido em determinado espaço de tempo. Isso é um plano. Seja um plano de negócio, seja um plano estratégico, seja um plano de expansão empresarial, é um objetivo em função de um tempo. Esses são os 2 elementos principais, resultado e tempo. Então, planejamento nada mais é do que isso, um plano para o futuro, onde você precisa determinar qual é o resultado que você quer alcançar e em que tempo isso vai acontecer. E esse tempo, na verdade, a gente acaba não decidindo qual é o tempo. O tempo acaba sendo uma somatória meio que automática das atividades que eu tenho que realizar. Então não adianta eu querer dizer que eu vou fazer um plano estratégico para 12 meses. Não tem muito como você afirmar isso. A gente só consegue chegar nesse prazo quando você finaliza as análises e os estudos e vai ver o tempo necessário para fazer tudo que está ali. O que pode acontecer é a gente acabar fatiando esse planejamento estratégico em várias etapas. Etapa 1 vai até os próximos 12 meses, etapa 2, mais 12 meses. Então a gente acaba não tendo muito essa precisão. Se alguém vender para você uma ideia de que não, um planejamento estratégico de tal prazo, ele tem obrigatoriamente ser até 12 meses, ou até 18, até 24, isso não existe, vocês vão ver o porquê. E quando a gente fala determinado ou indeterminado, vocês estão vendo ali em cima 2 gráficos que mostram o determinado e o indeterminado. E ali eu tento, de uma maneira bem visual, explicar a diferença entre esses 2. Eu vou até utilizar alguns exemplos. O que é um planejamento para um futuro determinado? Que é aquele primeiro gráfico, onde você não tem ali possibilidades. Você sai de um ponto e chega no outro. Esse tipo de planejamento se dá quando você já sabe exatamente de onde você vai sair e também já sabe, com a maior proximidade possível, qual é o ponto
onde você quer chegar. Então imagina que você trabalha com uma prestação de serviço voltada à licitação. Então você tem ali planejamentos estratégicos para seus vários trabalhos, e aí você ganhou uma licitação, ou ganhou outra, ou ganhou a outra e tal. Então imagina fazer um planejamento estratégico ali para aquele trabalho. A gente está dizendo que você sabe exatamente onde você está, você sabe quais são as condições do contrato, você sabe quanto vai receber por mês e sabe quando vai acabar. Esse é um planejamento tipicamente determinado. Um outro exemplo é quando você também tem uma atividade e essa atividade vai durar 5 anos e você vai atender ao longo desse tempo uma grande usina hidrelétrica do Brasil. Então você foi contratado por um determinado valor, com uma determinada equipe, você já tem um cronograma e aí você precisa fazer um planejamento para tudo se encaixar. Planejamento determinado, ok? Então você sabe de onde você sai e também já tem a noção de onde você vai chegar. Plano indeterminado é aquele planejamento que a gente faz que mesmo você definindo técnicas, objetivos e estratégias, o futuro é incerto, né? Você não sabe o que pode acontecer ali naquele futuro, o que pode acontecer na caminhada. Então a gente acaba prevendo algumas alternativas ou várias estratégias diferentes para que você siga pelo menos o caminho mais adequado, né? Mas a gente não tem essa certeza. Então, no mundo privado, quando você usa plano estratégico para uma empresa, para o teu negócio, para a tua atividade privada, sem você ter essa certeza de onde você vai chegar, né, você sabe onde você quer chegar, você calcula isso em números, mas o mercado ele vai apresentando situações, crises ou expansões que a gente às vezes não consegue prever. Então a gente chama isso de plano indeterminado. A maioria dos planos que a gente realiza, que eu realizo empresarialmente para os clientes e até os meus, acabam sendo indeterminados. Então a gente planeja da melhor forma possível, assim como vocês vão ver nas técnicas aqui, porém você não tem a exata certeza de que aquilo vai acontecer daquela forma até o final do seu planejamento. E aí a gente acaba criando alguns cenários, algumas alternativas, rotas de fuga, positivas ou negativas. Entenderam o que é planejamento? É isso. Eu levei uns 2 anos estudando só o que é planejamento e o que é estratégia. E agora a gente consegue compartilhar em alguns minutos. Estratégia. Então, o que vem a ser a estratégia? Para depois a gente juntar as duas palavras. A linha amarela, o caminho a ser seguido para o atingimento dos objetivos e resultados propostos pelo planejamento. Então, olha só que interessante. A estratégia a gente pode entender como caminho. A gente pode entender como uma alternativa, uma sequência. Então, se no planejamento eu tenho o ponto A e o ponto B, o ponto A é onde eu estou e o ponto B é onde eu quero chegar, a estratégia são as estradas, são as alternativas que eu tenho que utilizar para chegar até aquele ponto. E a gente não está falando de uma única alternativa. As estratégias, elas são várias dentro de um planejamento. Você tem estratégia de RH, de finanças, de marketing, de vendas, de logística. Você tem uma série de estratégias. E aí a gente acaba desenvolvendo esse percurso, esse caminho estratégico para atender o que o planejamento nos orienta, nos prevê. Ali em rosa a gente tem também uma outra explicação que ajuda a compreender mais estratos, partes, camadas, pedaços, né? Então as estratégias de fato são essas camadas, são essas alternativas, são essas peças do quebra-cabeça que a gente vai montando pedaço a pedaço para sair do ponto A e chegar no ponto B. E ali, apenas para reforçar um pouco uma reflexão, estratégia é um termo grego que faz referência à arte dos generais. Por mais que a palavra estratégia tenha essa fundamentação grega, mas a origem da estratégia ela acaba vindo do Império Chinês, de aproximadamente 500 anos antes de Cristo, período do Sun Tzu, que até eu já usei algumas reflexões dele no dia a dia, nos meus materiais, inclusive nesse material, ao final a gente tem uma reflexão que também vem de Sun Tzu. Tem um livro muito bacana, para quem não conhece, chama Arte da Guerra, eu já li esse livro várias vezes, e para quem é apaixonado por estratégia, você percebe que ali é a fundamentação de todo o princípio estratégico que a gente conhece hoje, né? E a estratégia ela começou, de fato, com remanejamentos de guerra e remanejamentos logísticos. Então, a guerra e a logística fizeram a estratégia virar o que ela é hoje. Então, aqui a gente tem um entendimento de planejamento estratégico. O que é, de fato, então, um planejamento estratégico? A gente vai ver no slide a seguir que juntou tudo isso. Aqui, ó. É uma técnica administrativa aplicável ao ordenamento e racionalização das ideias e decisões das pessoas e das organizações, de forma que se possa criar um direcionamento a ser seguido. Em outras palavras, é uma técnica, é uma ferramenta da administração
que a gente ordena, que a gente organiza, que a gente racionaliza todas as ideias, todas as possibilidades para sair do ponto A e chegar no ponto B. Basicamente isso é o planejamento estratégico. Você tem os objetivos, você tem o prazo e você tem os caminhos. E eu utilizo essa definição que foi feita por um grande mestre do mundo da estratégia, que é o Hélio Castaman, que é um professor da FGV. Eu tive a oportunidade de estudar com ele em 2005, se eu não me engano, já tem bastante tempo, não sei em que ano você está vendo isso, mas do momento que eu estou gravando, tem pelo menos uns 15 anos que eu tive aula com ele. Realmente ele era um papa da estratégia no Brasil, e até hoje, vários livros publicados e tal, e eu tive a oportunidade de estudar diretamente com ele. Então, se por acaso algum conhecido, ou ele mesmo, em algum momento estiver acompanhando algum material meu, fica o meu agradecimento. Grande parte do que eu sei de estratégia hoje, eu aprendi com esse cara aí. Então, vamos lá. Nunca ande pelo caminho traçado, pois ele conduz somente até onde os outros já foram. Essa é uma frase dita por Graham Bell, inventor do telefone. Olha só que coisa interessante. Qual é o link? Por que eu coloco essa frase aqui nesse momento? Eu particularmente gosto muito, né? Vocês percebem que eu gosto muito de reflexões de frases, porque a partir dessas reflexões eu acabo desenvolvendo métodos. Basicamente isso faz parte do meu processo criativo, para metodologias empresariais. E quando ele diz isso, eu acho fantástico, porque tem uma total sintonia com o que a gente está falando de planejamento estratégico. Se você andar por caminhos que já foram traçados pelos outros, obrigatoriamente ou consequentemente, você vai chegar até onde aquela pessoa foi. E não necessariamente tão bem quanto a pessoa foi, porque ela já trilhou o caminho pela primeira vez. Então, quem vem na rabeira acaba vendo outras situações, né? E na verdade, essa frase é uma motivação para que nós construamos nossos próprios caminhos. Esse é o grande objetivo de ter aqui essa reflexão. Planejamento estratégico é a construção de um caminho muito íntimo, muito particular de um determinado negócio. Não adianta eu querer dar um Ctrl+C, Ctrl+V em planejamento estratégico. Porque, de fato, se você trouxer uma cópia, simplesmente trabalhar com plágio ou uma referência, você vai acabar traçando um caminho de alguém que já fez, só que as suas condições e características são diferentes. Então, provavelmente, coisa boa não vai dar. Ok? Fica essa reflexão, então, para que todos pensem no planejamento estratégico como algo muito íntimo, muito particular do teu negócio, da tua atividade. E vamos entender isso um pouco mais. Aqui eu trago as várias áreas que acabam sendo desenvolvidas e centralizadas no nosso planejamento estratégico. Então a gente tem ali o PE, que é o planejamento estratégico, e nesse PE a gente vai elaborando estratégias, metas, ações e objetivos para as várias áreas da nossa rotina. Então, mesmo a tua empresa não tendo essas áreas definidas, mas de alguma forma você pratica isso. Eu, por exemplo, eu não tenho na minha atividade profissional, eu não tenho essas áreas todas definidas no meu negócio. Até porque, assim, eu tenho algumas atividades profissionais distintas, diferentes, algumas atividades econômicas, mas, em geral, eu trabalho sozinho. Então, para pensar, né? Maurício RH, Maurício Financeiro, Maurício Marketing, Maurício Logística, e assim vai. Mas as áreas estão lá. Por mais que você não tenha a plaquinha, o departamento, a área, né? Elas estão lá. Eu, por exemplo, faço isso tudo. Eu tenho análise jurídica, tenho até um terceirizado que me ajuda quando eu preciso. TI, quanto de TI eu não uso, inclusive para a gente estar aqui conversando. Se não fosse um conhecimento básico de TI, as ferramentas de TI, nós não estaríamos aqui. E assim para todas as outras. Por que eu apresento isso? Apenas para vocês compreenderem que o planejamento estratégico ele é um grande coração, que dentro desse coração nós temos ali o sangue sendo bombeado. E o nosso sangue, no caso, são informações. São as metas, estratégias e objetivos. Está ali dentro do PE, e esse PE vai fazendo todas as outras áreas seguirem um ritmo. Né? A gente mantém o ritmo, mantém a orquestra. Eu sempre brinco, até em sala de aula, quando estou dando aula sobre isso, ou quando estou fazendo uma consultoria em alguma grande empresa, que a área do PE é como se fosse o regente da orquestra. Então a gente coloca tudo ali, todas as informações musicais, as tablaturas e tal, coloca tudo ali e o PE vai dando ritmo, vai dando passo. RH, você tem que fazer isso, finanças tem que fazer aquilo e tal. Basicamente isso. E vocês vão perceber que quando a gente tem um PE bem feito, a gente tem uma estrutura que conta com a participação de todo mundo. Então quem na verdade gera as estratégias da área de marketing? É o próprio marketing. Quem na verdade gera as estratégias da área de RH? É o próprio RH. Só que numa metodologia onde todos possam participar. Vocês vão ver que isso é possível e é prático de ser feito. E aí eu tenho mais um item, que quando você junta todos esses itens, quando você percebe essas áreas empresariais de maneira distinta, na verdade a gente tem uma grande ponte acontecendo.
né? Não sei se algum de vocês já ouviram falar, mas dentro do mundo da gestão existe uma das teorias, chama Teoria dos Sistemas Empresariais. Se um dia você tiver curiosidade, pode dar um Google aí e pesquisar. Teoria dos Sistemas Empresariais. A teoria dos sistemas empresariais, ela tem uma longa explicação, mas no final ela revela pra gente um entendimento mais ou menos assim. O todo é maior do que a soma das partes. Essa é a principal filosofia da teoria dos sistemas empresariais. Maurício, como assim o todo é maior do que a soma das partes? Então você está dizendo que se eu pegar esse slide inteiro e compreendê-lo, ele é maior do que se eu somar cada uma dessas partes? Sim. Por quê? Por causa desse grande risco vermelho que está nas setas aí. As pontes de comunicação ou interseção entre cada área empresarial são um fator chave para o entendimento da organização como sistema. Então, quando você fala do todo, a gente considera que existem pontes entre as áreas. E essas pontes, elas têm informação, elas têm comunicação, elas têm conteúdo, elas têm produto. Então, as pontes de comunicação, essas pontes de interseção, elas fazem com que a empresa seja ainda maior do que o que ela é. A grande prova disso, a gente acaba observando em muitas consultorias, quando você percebe uma empresa que é totalmente individualista, e eu já vi muitas dessas, cada área tem o seu dono e ninguém se integra, e as empresas que são mais abertas, que você tem multifuncionalidades acontecendo. O cara do ADM tem uma grande parceria com a área do marketing, que tem uma grande parceria com a área do RH, e tudo em sintonia. Qual dessas duas empresas vocês acreditam que está mais adequada ao mercado que nós vivemos hoje? Pois é, isso é a prova de que as pontes acabam engrandecendo a planejamento e a estratégia empresarial. E é disso que a gente está falando aqui. Então, olha só, a gente tem aqui uma metodologia básica da gestão estratégica competitiva. Vocês vão ver aqui alguns elementos. Esses elementos eu tirei de diversas experiências e também de algumas instituições de grande nome e renome nacional e internacional. Então aqui a gente tem um pouquinho de Fundação Getúlio Vargas, a gente tem um pouquinho de Stanford, a gente tem um pouquinho de Harvard, a gente tem um pouquinho de Oxford, só que traduzido de uma maneira muito prática, muito simples. O que é essa sequência e o que são esses números? Vocês vão ver agora. Vamos entender que isso daqui é o passo a passo para que a gente possa construir o planejamento estratégico. Então você tem ali um primeiro grande grupo, e não quer dizer que é a primeira coisa que a gente vai fazer, é isso que eu vou deixar claro. Não esqueçam que tem alguns numerozinhos aí que vão orientar isso depois. Mas o primeiro grande bloco de informações que a gente tem no planejamento estratégico são as diretrizes estratégicas, que vocês devem conhecer com outros nomes. Missão, visão, valores, negócio, né, são as diretrizes estratégicas. Por que a diretriz estratégica tem esse nome? Porque, de fato, são algumas definições que a gente constrói que devem estar muito coerentes com a realidade da empresa e são, de fato, diretrizes. Elas vão, através daquelas definições, eu vou ter a ideia de para onde o planejamento estratégico quer levar a empresa. Então, se eu coloco, por exemplo, como diretriz uma determinada visão, dizendo assim, em 18 meses precisamos chegar no faturamento de 550 mil reais por mês. Você tem uma excelente definição estratégica, uma visão muito prática, muito objetiva e que vai, de fato, poder ser um norte palpável, né? Então eu tenho um resultado e tenho um objetivo. E basicamente são definições como essas que a gente vai aplicar ali nas diretrizes estratégicas. Mas não é motivo de falar disso agora, a gente vai falar das diretrizes mais profundamente quando chegar próximo do final do módulo. Então, o primeiro grupo de informações que a gente tem que analisar e que a gente sabe que faz parte do processo é a definição das diretrizes. Segundo, análise dos ambientes externo e interno. Quanto a isso aqui, vocês sabem que a gente acabou de vir de um módulo chamado SWOT 8Q. Então, o que a gente tem na mão é informação interna e externa. Nem me digam que a gente não tem uma quantidade boa de informações na mão. Mesmo que você ainda não pegou as informações, ainda não se debruçou nelas, mas você há de convir que a gente tem já uma orientação técnica de como buscar essas informações com a pesquisa e como cruzar essas informações com a SWOT 8Q. Então, é o segundo grande bloco para que a gente faça um planejamento estratégico, é ter as informações do ambiente externo e interno. Vamos lá. Aplicação de ferramentas estratégicas. O que são ferramentas estratégicas? São ferramentas, são metodologias, são técnicas que a gente pode utilizar para fazer com que essas informações se transformem em novas informações. Então imagina que você recebe alguns dados, trabalha esses dados. Então imagina que você recebe alguns dados, trabalha esse dado com algumas ferramentas e essas informações vão ser potencializadas. Nesse item específico, eu ainda faço uma junção com a SWOT, porque a SWOT e a pesquisa, que a gente já viu nos módulos 1 e 2, elas estão ajudando a gente aqui, ó. Você já fez uma análise do ambiente interno e externo e também aplicou uma ferramenta estratégica que foi a SWOT 8Q.
Então você já está, digamos assim, subsidiado por ferramentas e técnicas que te auxiliam a fazer isso. Então a gente falou de diretrizes, a gente falou do ambiente interno e externo, falamos também de ferramentas estratégicas, nesse caso, mais uma vez, revelando a SWOT 8Q talvez como uma grande metodologia ou ferramenta para nos auxiliar nesse passo. E aí a gente avança. O desenvolvimento de estratégias, objetivos e metas. Você percebe que pela coerência, não só dessa tela, desse slide, mas do programa todo que a gente está conduzindo, desenvolver estratégias, objetivos e metas agora se torna algo muito mais claro. Opa, eu fiz pesquisa, levantamento, eu levantei questões internas e externas, com profundidade. Eu cruzei tudo isso, gerei números e sei onde estão as fraquezas, onde estão as forças, a pontuação disso, o que isso gera de percentual positivo ou negativo para a empresa. Maravilha. E agora, diante disso tudo, eu posso encontrar soluções, que são as estratégias, objetivos e metas. Qual solução eu vou dar para cada item negativo que apareceu na SWOT? Tá vendo como fica mais fácil? Basta você agora olhar para aquela SWOT, dos pontos negativos que foram observados, e fazer um trabalho, né? Quais são as soluções que eu posso dar para cada um desses itens? E a gente não olha só para o lado negativo, né? Quando você olha aquela SWOT, na hora de desenvolver estratégias, você olha também para as coisas positivas. Ó, isso que é positivo e que deixou a gente num patamar bem legal. O que pode ser feito para potencializar isso? Então, esse basicamente é o trabalho que a SWOT, nessa sequência estratégica, ela nos ajuda e nos empodera a fazer. Por último, não menos importante, ao contrário, um dos pontos mais importantes, organização da gestão e controle desse planejamento estratégico. Percebam que a gente aqui não está falando de um plano estratégico naquelas modalidades mais antigas. Se alguém já teve a oportunidade de conhecer, aqueles tipos de planejamento que faziam mais ou menos, fecha os olhos, olhe para o futuro, onde você quer estar. Pessoal, isso, desculpa, mas isso já acabou, isso já morreu, a gente não pode mais permitir que esse tipo de metodologia frágil, rasa, ele ainda impere. Por mais que a gente tenha que sonhar sim, mas a gente vive num mundo, a gente vive numa dinâmica mercadológica que não permite mais você sonhar de olho fechado, tentando prever onde você vai estar daqui 5 anos. O mundo mudou, então a mercadologia também mudou, o planejamento estratégico também mudou. Então hoje você quer sonhar? Vamos sonhar. Olho aberto, calculadora na mão e SWOT 8Q funcionando. Senão a gente está falando apenas de mais um blá blá blá, que corre o grande risco de você, tem até uma gaveta aqui embaixo, de você abrir uma gaveta, colocar ele e engavetar. E a gente não quer isso. Eu não quero isso, vocês também não querem isso. Então a gente tem algumas alternativas para que esse controle do PE e essa gestão sejam cada vez melhor organizados, ok? Então, falando um pouco dessa sequência, agora eu vou explicar para vocês esses números que vocês estão vendo aí. Alguém pode ter um pouco dessa dúvida, né? Tá, beleza, você mostrou uma sequência, mas os números não estão numa coerência. Você tem 4, 1, 2, 3, 5. Por quê? Os blocos que vocês estão vendo, né, os conceitos ali, as denominações de cada bloquinho desse, tem essa sequência. Então, quando a gente estiver elaborando o plano estratégico na prática mesmo, escrevendo ele, desenhando ele, a gente vai seguir essa ordem, definição e tal. Mas conceber o plano estratégico, a gente não concebe o plano estratégico nessa mesma ordem. Eu inverti algumas possibilidades, eu inverti aí essa ordem, que teoricamente é a ordem natural do PE, justamente para trazer mais realidade. Então, aquele primeiro item que vocês estão vendo ali, definição das diretrizes estratégicas, nos planos estratégicos convencionais é a primeira coisa que se faz, naquele modelo, né? Geralmente o consultor ou o técnico chega numa sala, apaga a luz e fala, fecha os olhos, onde você quer estar, aí aponta um laser para o fundo da sala. Se você já passou por isso, legal, beleza, mas isso ficou lá na década de 90, 80, né? Para cá, a coisa mudou bastante. Então, essa mudança, ela nos faz pegar essas diretrizes estratégicas e levar ela para o ponto número 4. Então é a quarta atividade que a gente vai realizar para o plano estratégico ter uma roupagem prática e técnica. Se a gente fizer isso no começo, olha o que vai acontecer. Eu vou definir missão, vou definir visão, sem ter ainda analisado e considerado os itens internos e externos, muito menos o cálculo da SWOT. Então, como, em que cargas d'água é possível que eu simplesmente, sem considerar nenhuma informação, fecho os olhos e digo que daqui 3 anos eu quero ser o número 1 na cidade tal no meu ramo. Né? Você não sabe nem qual é o número 2, você não sabe nem o faturamento dele, você não sabe nem o teu direito. Né? Então a gente acaba deixando isso para mais para frente. Então esses números eles nos dizem a sequência que a gente deve operacionalizar o desenvolvimento do plano. Então é nessa sequência que a gente faz.
e nos bloquinhos é a forma como a gente apresenta e depois entende ele. Então a gente começa pela análise dos ambientes, aplica a ferramenta estratégica, define estratégias, metas e objetivos e só depois, lá no item 4, a gente cuida das diretrizes estratégicas. E claro, e obviamente ao final, a gente organiza a gestão e o controle desse planejamento estratégico. Como vai ser feito e por quem vai ser feito. Basicamente isso. Beleza? Estamos nivelados em relação a isso. Eu estou parecendo um pouco embativo, um pouco enfático, mas é porque, especialmente para esse tema, eu sou mesmo. Nos últimos anos, eu comentei com vocês, já são quase 18 anos de estrada. O tanto de empresa que eu vi, que eu passei depois de algum outro trabalho ter sido feito, e a gente acabou vendo ali um planejamento estratégico grosso, enorme. A gente percebeu que a empresa tinha feito um investimento, as pessoas se mobilizaram, passaram um final de semana dentro de uma sala e tal. E aí todo esse trabalho estava numa gaveta. E aí eu era geralmente contratado num próximo momento porque não tinha dado certo. Então agora vamos fazer dar certo. Então, por essas e outras que eu peço para vocês, não façam um planejamento estratégico com os olhos fechados pensando nos próximos anos. O planejamento estratégico é feito hoje, de olho aberto e com calculadora na mão. Beleza? Vamos avançar. Análise do ambiente externo. Aqui eu vou apenas trazer mais algumas ideias, porque a gente já trabalhou isso nos dois módulos anteriores, né? Eu já falei bastante de ambiente externo lá na pesquisa de mercado e também já falamos de ambiente externo quando a gente estava falando de SWOT 8Q. Então vou abrir aqui apenas alguns itens que ajudam a fortalecer o que é o ambiente externo, o que a gente considera no ambiente externo. Então o objetivo da análise do ambiente externo é identificar informações, percepções ou tendências que estejam fora dos limites da empresa. E eu já falei isso várias vezes, né? Lembra que o Albert Humphrey, quando desenhou a SWOT, ele tem o que está dentro da empresa e o que está fora da empresa. O ambiente externo é aquilo que está fora da empresa, mas se relaciona com ela. E qual é o nosso grande objetivo ao analisar o ambiente externo? É o principal objetivo, é identificar informações. A gente tem que achar quais são as informações positivas para o nosso negócio e quais são as informações negativas, que eu coloco ali, ó, escrito. Então você tem informações positivas como oportunidades, informações negativas são as ameaças. Ponto. Não vou mais chover no molhado, porque a gente já falou disso várias vezes, e aqui fica um registro e um reforço. E aí a gente avança. Bom, e aí a gente tem um ambiente interno. E aqui eu trago para vocês esse diagramazinho, esse fluxo, que é de um autor chamado Hitch, para quem não conhece. Não é o Conselheiro Amoroso, é Hitch, realmente um estudioso, um grande estudioso da estratégia empresarial. Essa foi bem idiota, né? Mas beleza. Então aqui, Hitch, ele oferece para a gente uma ajuda. Na verdade, esse fluxo é nada mais do que uma ajuda, um auxílio, para que você consiga buscar as informações internas, né, da empresa. Mas eu reforço a vocês, lembra lá do nosso primeiro módulo, quando eu trazia para vocês aqueles vários blocos de pesquisa, e dentre eles tinham lá para você fazer levantamentos internos, levantar informações com colaboradores, com quadro diretivo, com a estrutura organizacional? Beleza, é aquilo ali. O que Hitch nos apresenta aqui, eu compartilho com vocês, é que ele tem uma lógica para poder entender as coisas. Então ele busca os recursos, ele identifica as capacidades desse recurso, e dessa capacidade com o recurso ele entende ali, ele vai percebendo quais são as vantagens da empresa, mas o grande objetivo de tudo, como está no quadro laranja, é identificar as forças e fraquezas. Se no ambiente externo o nosso grande objetivo é identificar as oportunidades e ameaças, o positivo e negativo, aqui também a gente está indo atrás do positivo e negativo, só que o nome é força e fraqueza. Força, uma característica positiva que ajuda a empresa a alcançar seus objetivos. Fraqueza, uma característica negativa que atrapalha a empresa a buscar seus objetivos. Ponto. Toda análise do ambiente interno, ela vai pedir de nós forças e fraquezas identificadas. E por que eu não estou me aprofundando tanto? Porque, como eu já falei, tanto no módulo 1 quanto no 2, a gente já debruçou um grande esforço compartilhando e dividindo técnicas com vocês, até de como fazer, com aquelas sessões de brainstorm, com as reuniões e tudo mais. Beleza? Então, vamos para frente. Aqui a gente tem algumas áreas empresariais prioritárias, eu comentava já no slide anterior, que lá no módulo de pesquisa eu já trazia, e aqui o que eu estou acrescentando talvez é uma dica, um direcionamento. Quando for fazer análise do ambiente interno, quais áreas principalmente eu preciso analisar? Eu trago aqui aquelas que são as principais. O próprio PS, se você tiver, marketing, mercadologia, RH, financeiro, TI, processos internos, comercial, vendas e tal. Maurício, eu tenho um negócio que é só meu, eu sou autônomo, então eu desenvolvo meu trabalho sozinho, minha empresa é individual.
ainda assim, pode ser que você não tenha todas essas áreas sendo praticadas, mas a maioria delas você acaba tendo. Eu também sou uma pessoa de uma empresa individual, né? Eu trabalho praticamente sozinho, mas no meu negócio, na minha atividade, talvez um ou dois itens desses que eu não tenha, que eu não utilizo no dia a dia, que é o processos internos e deixa eu ver mais algum. Cara, é só processos internos, os restos eu uso tudo, para vocês verem, uma empresa de uma pessoa só. Eu tenho um planejamento estratégico, que ele está em curso, ele acabou tendo uma modificação por uma situação drástica que o mundo vivenciou e vivencia, mas de qualquer forma eu tinha alternativas. Então meu plano estratégico ele tinha dois rumos. E com o que aconteceu no mundo no ano de 2020, eu acabei tendo um rumo já, que já era previsto, já era planejado, então meu impacto não foi tão grande. Por quê? Porque eu fiz planejamento estratégico. Eu adotei aquela percepção que eu mostrei no primeiro slide, que é o indeterminado, né? Você tem várias possibilidades e eu sempre prevejo alguma possibilidade ruim. E para a possibilidade ruim, quando ela aconteceu, eu estava pronto. Então, essas são as áreas empresariais prioritárias que eu compartilho com vocês para que a análise do ambiente interno seja feita. Para cada uma dessas áreas, extrai o que tem de positivo e negativo. E a gente avança no nosso trabalho. Também aqui eu não vou chover tanto no molhado, só vou abrir aqui esses itens. Não, esses dois aqui eu vou deixar para ir abrindo devagarinho. Lembra da nossa bela matriz SWOT 8Q? Então, aqui ela está presente de novo. E claro, vocês já perceberam que tudo tem uma conexão no nosso programa, né? Os assuntos, os módulos estão 100% conectados. Então, a gente já teve um módulo só para trabalhar a SWOT 8Q. Não vou chover no molhado, como eu falei, né? Tem ali uma explicação para reforçar o entendimento, o conceito do que é a SWOT. Mas o que eu trago para vocês nesse momento, talvez uma atualização ou um reforço sobre o que a gente já viu no módulo passado, são esses parâmetros de indicação estratégica e de priorização por criticidade que vocês estão vendo aí. O que isso quer dizer? Olha só. Vocês lembram que no módulo passado, a aritmética... Isso lembrando o Chaves e o professor Girafales. Essa foi realmente podre. Me perdi. Mas vamos lá, eu não vou nem cortar isso, eu vou deixar, tá? Dizia eu que a aritmética... Dizia eu que no módulo passado a gente já teve a percepção da matriz SWOT, construímos uma matriz SWOT simulada ali, com algum exemplo, um case fictício ali, e isso já proporcionou um conhecimento de como a matriz funciona. E você lembra lá que a gente tinha alguns quadrantes, capacidade de ações ofensivas, defensivas, debilidades e vulnerabilidades. Aqui eu estou apresentando só de onde vêm aqueles números e aquelas informações. São desses agrupamentos de blocos que vocês estão vendo aí. Ó. Então a nossa ferramenta, quando ela dá aqueles números, ela extrai dessa junção, dessa lógica que foi criada. Então aqui ó, a gente tem também alguns números e vamos ver o que cada um indica. Os blocos brancos são a nossa indicação estratégica, ou seja, o que aquele conjunto de informações está nos dizendo. Ali, ações ofensivas é onde eu devo pisar no acelerador. Debilidades é onde eu estou em débito com o mercado, ou seja, eu sou fraco diante de uma oportunidade que o mercado está me dando, eu preciso melhorar. O bloco CAD, eu sou forte diante de algumas ameaças do mercado, por exemplo, a concorrência é forte, mas eu tenho tradição e dinheiro, então você tem ações defensivas. E o pior deles, talvez o problema mais sério, é quando a gente tem aquele bloco VUL muito elevado. Por quê? Porque ali você está fraco e diante de ameaças. Então as informações que tiverem naquele bloco, elas são as mais complicadas. E é por isso que a gente tem uma priorização por criticidade. Esses números aí dizem qual desses blocos, em relação à parte crítica dele, são os que devem ser olhados primeiramente. Você tem uma sequência. Então sempre que a gente estiver desenvolvendo estratégias, metas e objetivos, a gente deve considerar isso aí. Vamos primeiro trabalhar o que é vulnerabilidade, depois trabalhar o que é ação ofensiva, depois debilidade e depois ações defensivas. Por que isso? Porque dessa forma, seguindo essa ordem, essa lógica, a gente vai estar corrigindo e tapando o buraco daquilo que é mais perigoso para a empresa. Okay? Então a gente primeiro cuida da vulnerabilidade. Porque geralmente é no quadrante da vulnerabilidade que a gente tem os principais elementos que levam a empresa para uma falência, para um fracasso, para um encerramento das atividades. Beleza? Então aqui, como eu falei, eu só trago um reforço, uma orientação, talvez, um compartilhamento a mais do que o que já foi feito no módulo anterior, mas só para a gente reforçar um pouco esses conhecimentos. E saber que o nosso plano estratégico ele depende de uma SWOT bem feita. Então se você fez uma boa pesquisa de mercado, um levantamento, fez um bom cruzamento de dados com a SWOT, a gente vai ter um trabalho estratégico bem interessante. Vamos lá? E aqui a gente chega na tabela, talvez, a principal delas,
que é onde a gente começa a construir as nossas estratégias, objetivos e ações. Maurício, mas a gente não vai trabalhar diretrizes, a visão, a missão? A gente vai, mas lembra que a gente faz isso no quarto passo? Então ele ainda vai vir à frente. O que a gente vai trabalhar nesse momento? A gente vai trabalhar estratégias, ações e objetivos. Por que você está vendo nessa sequência? Eu, mais uma vez, aqui abrindo as animações que eu planejo tanto para fazer numa sequência bem lenta. Mas vamos lá. Não vou nem tirar, porque agora eu já mostrei, então tá aí. Por que a gente tem essas cores numa sequência? Você está vendo ali em cima uma tabela, que também vai ser apresentada para vocês. Ao final do módulo, a gente vai abrir junto o material, que eu já entrego para vocês, aberto, desbloqueado, para vocês poderem montar o plano estratégico de vocês. E vocês lá vão ter uma ferramenta bem parecida com essa. Na verdade, até mais avançada, porque lá para vocês eu já dividi por áreas da empresa, né, ou do teu negócio. Então tem lá só para venda, só para RH e tal. Funciona mais ou menos assim. E aí vocês percebem que cada uma dessas cores ela tem uma numeração. Por quê? É o que a gente faz primeiro. Então, na construção de um planejamento estratégico, o que a gente vai fazer? Você vai analisar a tua SWOT e deixar ela ali do lado. E vai começar a perceber quais são as coisas ruins que essa SWOT me apresentou, as fraquezas e as ameaças, e que eu tenho que corrigir, que eu tenho que adequar. Então a gente vai olhando aquela SWOT e começando a construir as estratégias. Eu, particularmente, faço isso área por área. Eu faço isso só para a área do RH, só para a área do marketing ou das vendas, só para a área da TI ou alguma outra área que você tenha aí no teu negócio, na tua empresa. Lembrando, mesmo que você não tenha departamentos empresariais, mas essas atividades elas estão acontecendo, então elas fazem parte do planejamento. Então essa sequência mostra, primeiro a gente define as estratégias. E ali você tem o lugar das estratégias, ó, na nossa matriz. Você tem objetivo em primeiro, estratégias ali no meio e ações. Só que para tornar coerente as atividades empresariais, a gente nunca começa pelo objetivo. Nessa metodologia, a gente começa pela estratégia. E eu acho que vocês já compreenderam por quê. Eu vou ler ali para vocês e a gente vai conseguir ter esse conceito ainda mais internalizado. As estratégias são os caminhos para o alcance do objetivo. Ponto. De forma prática, são as soluções pensadas para converter ou reforçar as variáveis do ambiente interno conforme a SWOT 8Q. Então aí a gente já fez uma ligação direta entre as duas ferramentas. Tudo aquilo que a SWOT 8Q te apresentar, você vai ter que achar uma solução e colocar no teu plano estratégico. Então se lá na sua SWOT 8Q você teve 22 variáveis dentro do ambiente interno que podem ser melhoradas ou reforçadas, você vai ter estratégia para todas elas. Você tem que pensar no que vai ser feito para cada uma delas. Até se não houver o que fazer. Aí você pode até deixar no teu plano estratégico. Para o item 32 da SWOT 8Q, que vocês lembram que as variáveis ficam lá numa sequência de números, você pode dizer, para o item 32 da SWOT 8Q, não há ações planejadas. Ponto, passa para a próxima. Tá vendo como a SWOT 8Q ela acaba tornando o planejamento estratégico algo muito mais controlável? Esse é o grande objetivo. Então as estratégias são esses caminhos que a gente pensa, são as soluções pensadas para você resolver, reforçar no caso, ou converter aquilo que está na SWOT 8Q. Item 2, ações. As ações são passo a passo para que cada estratégia seja posta em prática, alcançando assim o objetivo da área. Para cada ação prevista, deve-se determinar também prazo, responsável e recurso necessário, assim como você está vendo aí na nossa tabela. Então, de forma direta, as ações são isso. Para cada estratégia, você vai ter uma sequência. Olha, então vamos supor que a solução que eu encontrei... Você lembra do caso lá da SWOT 8Q que a gente utilizou? Que naquele caso, a empresa, uma das variáveis que a gente tinha é que a empresa tinha deficiência na entrega. A entrega era morosa, era cansativa, era demorada. Qual seria a estratégia para aquela situação? Seria implementar alguma nova alternativa de entrega para tornar mais eficiente aos olhos do consumidor. Ponto. Essa é a estratégia. Ações. Orçar outras empresas de serviço de entrega ou fazer adequações no seu processo interno para fazer as entregas, ou uma adequação na embalagem e várias outras ações. Compreendeu a dinâmica? Então, nas estratégias, a gente põe ali a solução, o que pode ser utilizado como solução, e nas ações, o passo a passo para aquela solução ser efetivada. E, por último, a gente coloca ali o objetivo. Compreende-se como objetivo o resultado efetivo e, se possível, até quantitativo, compreendido pela unidade com as estratégias desenvolvidas. Revela o que de fato se espera alcançar no prazo estipulado. Por esse motivo, é a última definição pensada. Vamos parar para refletir sobre essa situação, o exemplo que eu acabei de dar.
Vamos supor que como estratégia a gente colocou aquele item que foi comentado, né? A empresa potencializar seu sistema de entrega a fim de criar um impacto mais positivo junto ao cliente. Essa era a solução. As ações, orçar com outros fornecedores, mudar a embalagem, papapá. E o objetivo? Qual seria o objetivo disso? O grande objetivo para isso tudo, que iria abranger essa estratégia e outras. Tornar a empresa mais eficiente aos olhos do cliente. Seria um grande objetivo. Então você tem o objetivo como sendo o resultado que você quer alcançar, a estratégia é a solução que você vai registrar para poder tentar corrigir o problema, e as ações são o passo a passo para essa solução acontecer. Simples assim? Simples assim. Eu levei pelo menos uns 3 anos estudando, dentro de sala de aula, ou dentro de mestrado e tudo, estudando isso aqui. E hoje eu tenho talvez a oportunidade de compartilhar de uma maneira muito mais prática, porque eu não aprendi desse jeito. Tá bom? Só para ficar bem claro, eu não aprendi assim. Eu aprendi de um jeito talvez mais antigo, mais moroso, e eu não fiquei satisfeito com aquilo. Então eu fiz as minhas alterações e adaptações, que hoje, como eu comentei com vocês, são utilizadas em praticamente 40 países do mundo, de várias línguas. Esses trabalhos que vocês estão vendo, eles já foram traduzidos para 11 idiomas. E é claro, aqui no Brasil é a minha grande base de trabalho, mas eu tenho esses materiais traduzidos para inglês, francês, árabe, para indiano, para várias línguas. E tudo isso tecnologia e raciocínio brasileiro, né? Eu não me coloco como único autor de estudo, talvez eu sou o responsável pela metodologia, mas cada método meu, como esse que vocês estão vendo aqui e outros que vocês vão acompanhando, eles acabaram tendo muitos cérebros, né? Muitas mãos e muitos cérebros participantes. Porque para chegar na SWOT 8Q, por exemplo, eu apliquei ela em centenas de empresas. Então eu acabei extraindo conhecimentos daquelas empresas que vieram das pessoas que estavam lá. Por isso que são ferramentas e métodos que têm diversas mãos, eu digo até milhares de mãos. E essa é a conceituação e a sistemática para que a gente desenvolva o plano estratégico. Bom, então aqui eu vou apresentar para vocês uma visualização gráfica que eu particularmente utilizo e que eu compartilho nesse momento para que vocês utilizem também para poder fazer o gerenciamento e o controle do planejamento estratégico. Eu controlo tudo por gráficos e números, e vou mostrar aqui para vocês. Mantendo coerência com o comecinho do nosso módulo, vocês lembram lá que planejamento, plano para um futuro determinado ou indeterminado? Beleza. Vocês lembram que a gente utiliza lá um gráfico também? Você tem lá eixo X, eixo Y, considerando tempo e resultado. Lembra disso? Então, vou apresentar aqui para vocês. A gente tem aqui os nossos blocos. Então, temos ali a coluna resultado, a linha do tempo, e é assim que eu vou medindo os planos estratégicos meus e dos meus clientes. Então, eu basicamente construo um gráfico desse, seja no formato que vocês estão vendo aqui, e também transporto isso para uma tabela. Então, cada um desses meses eu vou tendo numa tabela os resultados, e eu vou compartilhar isso com vocês também depois. E aí a gente tem aqui os resultados em função de um tempo. E olha só como a gente organiza isso. Eu vou colocando aqui todas as linhas. A gente falou tanto da situação atual e a situação desejada. Coloco isso no gráfico também. Situação atual e objetivo planejado. Vou colocar ele em verdinho aqui. E nós temos as nossas estratégias. Lembra? Eu, no caso, desenho para cada cor, eu utilizo uma área da empresa, dependendo das áreas que as empresas que eu atendo têm. Então você pode fazer isso na tua também. Você pode definir como a área financeira sendo a vermelhinha, a área azul RH, o marketing, essa parte verde claro, e assim vai. Então você tem aqui. Você tem também grupos de informações, olha só, mês a mês nós temos as metas ou as ações práticas. Então olha só, nessa visão, o que a gente está conseguindo ver? O plano, o que é o planejamento? Resultado em função de um tempo. As estratégias são as linhas coloridas, ponto atual, ponto futuro. E as nossas metas nada mais são do que as frações mês a mês do que a gente tem que fazer. Lembra daquelas ações que para cada estratégia você tem um conjunto de ações e que você vai organizando o tempo? Isso é o planejamento estratégico da maneira mais quantitativa e cartesiana possível. E é desse jeito que eu trabalho o meu controle. Eu crio um grande gráfico como esse, claro, algumas tabelas de controle embaixo, e vou acompanhando mês a mês. Área tal fez o quê, área tal fez o quê, e vou colocando na minha tabela, e essa tabela vai se traduzindo num gráfico. E aí nós temos uma concepção e controle estratégico 100% cartesiano e quantitativo. 100% cartesiano e quantitativo. E aqui está a prova disso. Essa prática eu já desenvolvo ela, eu já utilizo isso há vários anos. É dessa forma que eu faço plano estratégico para os meus clientes, para os meus negócios. Há pelo menos uns 8 anos é assim que eu trabalho.
E é por isso que os clientes acabam ficando muito satisfeitos, porque eles veem um planejamento estratégico traduzido em números e que todo mês ele tem uma planilha para controlar e saber. Ó, a área tal, o RH não está avançando. As informações dizem aqui que a gente está só com 30% do avanço, era para estar com 50%. E assim a coisa funciona. Por isso o plano estratégico dá certo. Beleza? Vamos avançar. E aí sim, depois de ter passado por tudo isso, por todas essas definições, ao final eu vou apresentar um material aberto, desbloqueado, para vocês construírem os planos estratégicos de vocês também, mas é só ao final que a gente trabalha as diretrizes estratégicas. Olha aqui, ó. Consideradas por alguns especialistas como o DNA de uma organização, as diretrizes estratégicas são definidas pelo negócio, visão, missão e valores. E aí eu vou dividir com vocês também uma informação bem legal, que assim, essas diretrizes estratégicas, deixa eu abrir tudo, elas são geralmente expressas em duas perspectivas. Eu já vou até separar, para você compreender melhor. Uma perspectiva, essa real, é aquela que fica na mão do empresário. A perspectiva poética é aquela que muitas pessoas colam na parede. Beleza? Entendeu a diferença? Então tá bom. Qual que é o grande problema? O grande problema é que muitas metodologias de planejamento estratégico usam aquela que você pregou na parede para colocar também na mão do empresário. Aí não dá certo, porque vira muito mais poesia e romantismo do que prática e técnica em si. Você acaba definindo muitos nominhos, muita coisa, como vai ser o valor, como vai ser a missão, como vai ser a visão, só que por trás aquilo só ficou no nominho, né? Não virou nada. Então aqui a gente tem uma metodologia que vira, porque ela é controlada por números. Então, essas duas perspectivas, a real e a poética, né? A real foca na nossa abordagem, essa que a gente está tendo aqui. A perspectiva real é aquela que de fato será desenvolvida e operacionalizada pela instituição. Sua definição é racional e quantitativa. A gente tem aí um apanhado lógico dos passos já desenvolvidos até agora, onde você pega situação atual, situação futura, resultados em função de um tempo, planejamento estratégico comendo na veia. E a versão poética é aquela roupagem estratégica que você pode usar para se comunicar com os clientes, com os colaboradores e assim vai. Ok? Falando um pouquinho de cada uma delas, para que a gente compreenda e mergulhe um pouco mais. Muitos de vocês já devem conhecer essas diretrizes, já devem ter visto em algum lugar ou algum curso que fez. Então eu vou aqui fazer um belo apanhado delas. Negócio. O que é o negócio da organização? O negócio nada mais é do que aquilo que a empresa oferece aos clientes. Então se eu perguntar para você, o cara é dono de uma loja de carros, ele tem uma loja de carros de luxo e carros esportivos, e eu perguntar para ele, qual é o teu negócio? A maneira incorreta de dar essa resposta seria dizer, eu vendo carros de luxo e carros esportivos. Não, isso não é o negócio. Ok? O que é o negócio de uma empresa como essa? É satisfazer necessidades e desejos de clientes abastados. Você entende como é diferente? Se eu simplesmente querer colocar como negócio a venda de carro de valor caro ou de luxo, eu talvez vou me colocar como um concorrente de uma empresa que não tem nada a ver com o meu negócio. Porque empresas que vendem carros caros são uma coisa, empresas que vendem desejos, objetos de desejo, são outras. Você compreende que definir o negócio é ir muito além do que simplesmente dizer o que você vende? Vou dar um outro exemplo. Se eu perguntar para vocês, vamos pegar uma empresa bem conhecida, a Natura. Né, a Natura, melhor, vou pegar o Boticário, né, que talvez é mais conhecido ainda do que a Natura, Boticário. Quando você pensa no Boticário, qual é o negócio do Boticário? Muitos de vocês podem pensar, o Boticário vende cosméticos. Ponto, vende cosméticos, produtos cosméticos. Não. O Boticário já não vende cosmético há muito tempo. Desde o plano estratégico, sei lá, do início dos anos 2000, que eu já acompanhei, já estudei o plano estratégico dessa empresa. Eles não vendem mais cosmético. Cosmético pode ser o produto que está ali na prateleira. Eles vendem presentes. Eles vendem status, eles vendem uma alternativa para você oferecer algo de valor a alguém. Olha só como muda. A partir do momento que o Boticário define que ele vende presente, vocês devem perceber, nos últimos 20 anos eles mudaram a embalagem, eles mudaram o layout da loja, eles mudaram o cheiro da loja, eles mudaram o concorrente dele. Olha só, ele mudou tudo. Por quê? Porque ele mudou o negócio. Uma coisa é você vender cosmético. Se você vender cosmético, você vai se comparar e concorrer com qualquer outra banca da esquina que venda cosmético. Eles vendem presentes. Então a sacola deles é preparada para ser oferecida numa ocasião especial. A loja já é preparada para você escolher alguma coisa para dar para alguém. Você percebe que até o formato da loja mudou. Em geral, você não vai mais no Boticário para comprar alguma coisa para você mesmo. É muito raro isso acontecer. Você vai lá para comprar alguma coisa para alguém.
E quando o negócio muda, muda tudo que está por trás. Então, se o Boticário não vende mais cosmético e vende presente, ele vai concorrer com quem? Ele vai concorrer com a floricultura, vai concorrer com a loja de chocolate, vai concorrer com a loja de calçado. Ele vai expandir muito mais as capacidades e os horizontes dele. Isso é negócio. Então, se você tem o teu negócio, a tua atividade, não diga que o teu negócio é vender exatamente o que você vende. Deixa eu ver, vou pegar alguma coisa aqui, ó, tem uma caneta. Então você tem lá uma papelaria e fala, eu vendo, meu negócio aqui é vender produtos de papelaria. Não, você vende soluções para escritórios, soluções para famílias, você vende a capacidade das crianças se desenvolverem. Tá vendo como muda? Se você faz definições mais modernas e avançadas, como essa que a gente está conversando, você vai mudar até as suas campanhas promocionais. Você vai mudar a tua cor, você vai mudar talvez o teu layout, a tua abordagem. Você muda tudo quando você muda o negócio. Falamos do negócio, vamos falar agora de visão. O que é a visão? A visão nada mais é do que a expressão direta do planejamento. Uma visão é o objetivo em função de um tempo. Isso é visão. Mas, Maurício, eu estou acostumado a entrar em algumas lojas, em algumas empresas, e ver lá sempre uma frase bem parecida. A visão dessa empresa é ser reconhecida como referência no ramo, no estado tal. Desculpa, mas eu não sei quem que inventou essa frase, que daí saíram dando um Ctrl+C e Ctrl+V para todo lado. E essa frase, na verdade, essa definição de visão, é uma das coisas que mais atrapalha o meu trabalho. Ou, na verdade, que mais atrapalha o trabalho de pessoas que querem trazer técnica para o planejamento estratégico. Porque essas definições, elas entram na cabeça das pessoas e viram uma modinha, né? Viram uma forma única. Então, em toda empresa que você vai, um determinado consultor está rodando o Brasil fazendo planejamentos estratégicos para várias empresas. Sabe como é que você descobre por onde ele passou? É só entrar e ler a placa, porque toda visão é a mesma, ser referência neste ramo no estado. Aí eu sempre pergunto para os clientes, você referência em quê? Você referência em qualidade? Então põe ali, ter qualidade assim, assim, assado até o ano tal. Beleza? Mas não põe. Você quer ser referência como maior vendedor? Beleza, você pode até ser. Quem é? Quais são as outras 4 empresas que mais vendem junto com você aqui? Não sei. Então como é que você colocou isso na parede, cidadão? Né? Desculpa até a forma empolgada que eu falo sobre isso, é porque o meu trabalho, geralmente, por muito tempo eu acabei tendo que desfazer trabalhos para reconstruir trabalhos. E a visão sempre foi um dos problemas grandes que eu tive. Porque quando você define a visão, você está colocando no papel uma meta. A visão é uma meta. E ser referência no mercado tal não é uma meta. Vocês me desculpem. Porque quando a gente vai debulhar isso, você referência em quê? Você quer estar num ranking lá em cima? Você quer? Não. Então eu acredito que a visão quantitativa e numérica que eu estou aqui compartilhando com vocês, ela faz muito mais sentido, especialmente para os dias de hoje. Então, visão, resultado em função de um tempo. E aí, claro, na visão você vai abranger tudo aquilo que você acabou de fazer naquela planilha de estratégias e objetivos e ações. Então, seguindo o que está ali, o que aquilo vai nos fazer alcançar? É o faturamento que vai aumentar? Então coloca lá na tua visão faturamento. Até o final de 2022 ter um faturamento médio de 300 pau por mês. É uma visão. Ou não é o faturamento, é a quantidade de produtos vendidos. Até julho de 2021 ou 2024 ou 2023 atingir uma quantidade de venda superior a 1 milhão de produtos. E assim vai. Se eu não tenho visões assim, depois eu não consigo medir. Beleza? Missão. Missão é outro fator interessante. É um fator que nos traz uma responsabilidade muito grande, porque a missão é a forma como você vai expressar para a comunidade qual é a relação que a empresa tem com essa mesma comunidade. É para isso que a missão serve. É para que você possa comunicar a sua razão de ser. Né? Por que você está ali? Né? O que você pode oferecer de integração com a sociedade? É para isso que a missão serve. E aqui eu vou dar algumas dicas. Quando você for elaborar a sua missão, procure colocar nela coisas que você de fato pode fazer. Então, vamos supor que você tem uma atividade que acaba impactando o meio ambiente de alguma forma. Construa a sua missão de forma a reparar uma parte deste meio ambiente que você está agredindo. Simples assim. Então, você é dono de um posto de gasolina. Posto de gasolina, você sabe que afeta ambientalmente de uma forma muito intensa. Você tem ali aquelas tubulações muito grandes, você tem a própria extração de petróleo, você tem uma série de alternativas que indicam que de alguma forma o meio ambiente está sendo afetado. Por que não, então, na sua missão, você não tem ali 1 ou 2 projetos ou terminologias para devolver à sociedade algo assim? Mas o que você colocar na missão, você tem que cumprir.
Então, a sua missão pode ser, por exemplo, compartilhar conhecimento e valores ambientais com a sociedade onde atuo, através de projetos de sustentabilidade. Ponto. Faça os projetos, faça cumprir a sua missão, seu planejamento estratégico vai ter um salto lá em cima. Eu, particularmente, dos meus negócios, eu não vou dizer qual é a minha missão, que eu tenho ela definida, mas como eu trabalho com conhecimento, com ensino, com consultorias, a minha missão é justamente essa: trabalhar conhecimento de uma maneira ainda mais intensa, levando gratuitamente conhecimento de alta performance para pessoas em qualquer lugar do mundo. Então vocês já percebem que esse curso faz parte da minha missão. Não ia, na verdade, compartilhar essa informação, mas o próprio curso Gestão Empresarial Gratuito, ele faz parte da minha missão. É a forma como eu consigo me comunicar com a sociedade de forma a compensar ou devolver uma parte daquilo que a sociedade me traz de bom. É oferecendo conhecimento gratuito. Então isso é a missão. E por último, valores. Valores talvez seja o item mais prático da gente compreender. Eu recomendo e sugiro que vocês trabalhem valores com palavras. Aproximadamente 5 palavras que possam definir quais são, de fato, os princípios que você ou que o teu negócio tem na hora de tomar qualquer decisão. Então vamos dizer que na sua atividade você é regido por alguns princípios básicos, como transparência, ética, responsabilidade social e vários outros. Então você seleciona quais desses valores ou princípios mais se adequam à tua capacidade, à tua realidade, e que de fato você vai fazer ele acontecer. E dessa forma a gente fecha esse momento, esse compartilhamento das diretrizes estratégicas. Falamos do negócio, visão, missão e valores. Falamos que essas diretrizes têm uma visualização, uma expressão mais realista e mais poética. A gente fica na mais realista e espero que essa informação ela tenha integrado e aberto um pouco a mente de cada um de vocês para novas possibilidades, para insights, para ideias, para mudanças no seu dia a dia, que é isso que a gente sempre busca, né? Sempre melhorar e agregar mais valor ao que a gente já fazia ontem e amanhã pode ser melhor. E aí a gente avança para o finalzinho do nosso trabalho, e aqui a gente tem uma parte que eu chamo de decisões ou recomendações-chave, vou dividir aqui com vocês. Lembra que a gente comentou lá no início que esse plano estratégico ele precisa de um controle, ele precisa de uma conduta? Então aqui eu utilizo e apresento para vocês o que eu utilizo no dia a dia ao final de um trabalho de plano estratégico. Então quando eu estou desenvolvendo estratégia com algum cliente, alguma empresa, no final a gente coloca um slide bem parecido com esse. Aqui eu estou deixando ele ainda mais objetivo, mas é basicamente isso. A gente pergunta e tem que responder. Quem assumirá o papel de estrategista-chefe? O que é um estrategista-chefe? É o responsável por controlar o plano estratégico, saber se tudo que foi colocado ali no planejamento de ações está sendo cumprido. E é também o cara que vai alimentando aquele gráfico, né? Você vai colocando ali no teu Excel, mês 1 era para fazer tal coisa, está feito? Não, não está. Fez até 50%, mês 2, mês 3, e a gente vai controlando dessa forma. Haverá uma planilha de controle, uma mensuração e previsão de fechamentos? Qual será a periodicidade das checagens? Aí você deixa isso bem esclarecido. Qual será a periodicidade de reuniões de nivelamento, acompanhamento de metas, correções de rumos? Também você coloca aqui. Aqui, para fins de compartilhar com vocês, eu deixo só esse quadradinho, mas no dia a dia eu uso materiais específicos para isso. Aqui você tem a informação, obviamente você traduz ela na sua prática. E por último, há necessidade de contratação de especialistas para auxílio nessa gestão ou nessa operacionalização do planejamento estratégico? Se sim, em quais áreas? Quem será contratado e tudo mais, né? Então é mais ou menos por aí que a gente acaba definindo as informações-chave para poder fazer uma boa gestão e um bom controle do plano estratégico. Pessoal, vocês estão vendo que tem um balãozinho amarelo ali embaixo, e quando a gente tem um balãozinho amarelo, quer dizer que tem um material disponível para download, e para a gente poder utilizar para praticar tudo aquilo que foi compartilhado neste módulo. Então o que eu vou fazer, vocês já estão habituados, eu vou dar um flip aqui na tela, abro o material de vocês e eu vou fazer ali um passo a passo, mostrar cada um dos itens para que vocês possam se identificar com ele e quem sabe após o nosso módulo já começar a fazer os primeiros trabalhos. Vamos lá? Bom, então cá estamos. Vocês percebem que assim como os outros materiais que eu já apresentei, tudo aberto, desbloqueado, prático para você fazer algum ajuste, alguma adequação. É um material, aqui do lado ele mostra 12 páginas, então vocês já percebam que ele está com tudo que a gente conversou ao longo do módulo inteiro, já está disponível aqui apenas para receber as informações, tá bom? Então você pega esse conhecimento, essas técnicas que a gente compartilhou, você pode ver o vídeo 1, 2, 3, 4, 5 vezes,
O curso é vitalício, então você pode estudar isso mais e mais vezes até você ter um material e ter um planejamento estratégico bem bacana, bem eficiente para o teu trabalho, para o teu dia a dia. Então olha só, tem uma capa, aqui nessa capa a gente define algumas questões, empresa responsável, prazos e tal. Tem aqui um sumário executivo, que também está automatizado, como a gente já viu os outros, com todos os itens que a gente conversou. Dá uma olhada ali, ó, diretrizes, análise do ambiente externo e interno, a matriz SWOT, os objetivos e estratégias. Na mesma sequência que eu mostrei lá no início para vocês do nosso módulo, a gente tem aqui o sumário já nos orientando nesse mesmo sentido. E olha só como as coisas estão. A gente tem um primeiro item, caracterização da empresa. Então aqui você coloca dados básicos do teu negócio, ou até do negócio de um parceiro que você vai fazer o planejamento estratégico junto. Razão social, nome fantasia, abertura, endereços, tempo de atividade. Um breve histórico. Eu sempre gosto muito de trazer os históricos para o plano estratégico. Por quê? Para que a gente consiga fazer um nivelamento, para que a gente tenha um entendimento de causa, né? De onde essa empresa veio, pois a partir desse plano nós ditaremos o rumo de para onde ela vai, né? Então eu compreendo o futuro entendendo o que aconteceu no passado. Por isso que eu sempre deixo um espaço para histórico. Não é pré-histórico, é para-histórico. É cada besteira que eu falo. Mas vamos lá. Diretrizes estratégicas. Vocês percebem que no material é a última coisa que a gente define, né? A penúltima, na verdade, porque ainda tem depois aquelas definições de papéis-chave, responsabilidade-chave. Mas aqui a gente tem o negócio para você definir, a visão, a missão, os valores, e eu reitero, vejam e revejam o vídeo, especialmente nessa parte de diretrizes, várias vezes, para que vocês vão tendo insights. Conforme você vai vendo a explicação, você já vai anotando algumas coisas, já vai criando a tua própria identidade. Isso aqui é legal. Identidade visual, você pode colocar aqui tua logo, ou as cores, ou o aparato visual que você utiliza no seu dia a dia. Eu tenho alguns deles. Aqui a gente tem uma análise, um espaço para você colocar informações do ambiente externo, que provavelmente podem ter vindo já da pesquisa de mercado e da SWOT que você fez nos módulos anteriores. Então aqui você pode colocar fatores positivos e negativos de aspectos demográficos, da economia, sociopolítico, tecnológico, da questão concorrencial e tudo mais. Na verdade a questão concorrencial vai vir para cá. Ó. A gente coloca poder de barganha dos clientes, né? Qual é a capacidade desse cliente negociar contigo. Você pode aqui até dizer o poder é alto ou baixo e por quais motivos. A mesma coisa em fornecedores. Quem tem o poder de barganha, esse poder de barganha é alto ou baixo. Né? Quem que está com a carteira na mão? É o fornecedor ou sou eu? E também aqui a gente vai falar um pouquinho sobre concorrentes. Né? Grau de rivalidade empresarial. De acordo com todo esse levantamento que você fez, qual é esse grau de rivalidade e tudo mais. Essas informações, pessoal, se você inclusive quiser substituir elas apenas por aquela lista grande da SWOT 8Q, eu já vou compartilhar com vocês que em muitas ocasiões eu faço isso. Aquela lista de várias informações e variáveis que já estão classificadas, eu coloco aqui. Essa daqui, para quem não conhece, é uma prática utilizada por Michael Porter. Para quem não conhece, Michael Porter não é pai do Harry Potter, é o Michael Porter, da estratégia, da mercadologia, e são chamados de as 5 forças competitivas de Porter, que é uma metodologia que a gente pode utilizar para facilitar a visualização dos fatores externos. Então você usa ali os poderes de barganha e tudo mais, mas como eu comentei, tanto este fator aqui em cima, quanto este aqui embaixo, você pode, se você achar por bem, eu faço isso em várias ocasiões, já vou logo dividindo com vocês, trocar isso daqui por aquela lista das informações e variáveis que a gente colheu e colocou na SWOT 8Q. Dá um Ctrl+C lá, traz ela para cá. Você já vai ter informação mais do que bem detalhada para fazer essa análise. Claro, aqui a gente tem as oportunidades e ameaças que você pode listar, e é nesse momento que a gente faz isso. A mesma coisa, análise do ambiente interno, olha lá, as várias áreas, né? Planejamento, mercadologia, RH, talento jurídico, ADM, fatores positivos e negativos, com suas forças e fraquezas, as principais delas, que também, se você trouxer aquele material da SWOT 8Q, você já vai poder fazer a adaptação disso aqui tudo. Você pode trocar tanto o ambiente interno quanto o externo por aquela única matriz longa com as diversas variáveis e classificações. Como eu falei para vocês, eu faço isso muito. Você pode, se quiser, trazer também aqui as informações para dentro dessa matriz SWOT. Eu também faço isso com uma certa frequência. Pego as informações, coloco elas em cada quadradinho, da maneira como a gente viu no módulo passado. Você já vai ter isso muito bem desenhado. E aí a gente entra no ponto principal, que é esse aqui. Ó. Lembra que
no corpo principal do nosso curso, eu mostrei lá para vocês uma tabela e falei, ó, essa tabela vai estar dividida para vocês já por áreas. Então aqui está. Nós temos aqui uma tabela que eu já deixei preparada para PE, para marketing, para comercial, para administrativo, financeiro, RH, PI, TI, jurídico, e você pode colocar tantas outras quanto você quiser. Maurício, essas quantidades de linhas aqui são padronizadas, a gente deve usar só isso de maneira alguma. Tudo depende do teu plano estratégico, né? Obviamente. Então, se você quer ter mais estratégias, mais ações, ou menos estratégias, menos ações, você vai aqui adaptando e consertando a tabelinha. Usando lá aquelas práticas aí do Word, da borrachinha, do lapisinho, vai aumentando a sua tabela do jeito que você quiser. O mais importante do que a estrutura é o conteúdo. É aquilo que você conseguir gerar de planejamento e de estratégia para o teu ambiente comercial. Então vocês percebam que é um material que está muito completinho. Em alguns pontos vocês devem ver que ele tem uma complexidade um pouco mais elevada, mas, como eu comentei com vocês, nesse item 3 e no item 4, se você quiser fazer uma substituição por aquela grande tabela lá da SWOT 8Q, aquelas variáveis ambientais que são todas listadas lá, sei lá quantas você fez, 40, 50, 60, você pode simplesmente tirar isso daqui e trazer aquela tabela. Você vai atender perfeitamente a sua necessidade, beleza? Vou dar um flipzinho aqui de volta e a gente vai retornar para o corpo principal do nosso curso para fazer o encerramento deste módulo. Vamos lá? Bom, então cá estamos de volta. Falamos sobre todos os itens que foram previstos aí no nosso módulo de planejamento estratégico. Vocês percebam que a gente tem uma metodologia aqui que ela inverteu diversos padrões que teoricamente são convencionais no mercado. Eu fiz um rearranjo para tornar tudo um pouco mais prático. Espero que vocês tenham captado essa dinâmica, essa perspectiva de tentar transformar tudo em algo muito mais prático e objetivo. E é por isso que eu trouxe números ao planejamento estratégico, trouxe números à SWOT, porque eu sou de um pensamento que quanto mais objetivo for um método, maior é a possibilidade de um empresário, seja pequeno, médio ou grande, fazer uso dele no seu dia a dia. Eu parto dessa premissa. Por quê? Porque eu trabalho com isso há quase 18 anos. Então lá no início das minhas atividades, eu me deparei com métodos muito burocráticos, muito escritos, teóricos demais, e eu me assustei. Falei, será que é isso mesmo que eu quero fazer da minha vida? E aí eu defini, é isso que eu quero fazer da minha vida, mas eu vou ter que dar um ajuste. Aí eu saí fazendo adaptações, mudanças e melhorando tudo aquilo que foi aparecendo na minha frente. E é por isso que o gestão empresarial ele tem ferramentas práticas, né? Que você recebe a orientação e já tem uma ferramenta depois para praticar e colocar tudo aquilo para acontecer de fato. Vocês sabem, eu gosto das reflexões e sempre ao final eu trabalho com essas reflexões. Mais uma vez eu trago Sun Tzu, o general do exército chinês, lá de 500 e poucos anos antes de Cristo. E nessa reflexão ele diz o seguinte: não é preciso ter olhos abertos para ver o sol, nem é preciso ter ouvidos afiados para ouvir o trovão. Para ser vitorioso, você precisa ver o que não está visível. E isso é planejamento estratégico. É a capacidade que a gente tem de, através de técnicas, dados, informações, SWOT, enxergar aquilo que os concorrentes não enxergaram. Enxergar aquilo que os clientes ainda não perceberam. E a gente vai lá e tenta, da melhor forma possível, se antecipar ao mercado. É para isso que serve o plano estratégico. Você define objetivos, metas e ações e, se Deus permitir, a gente consegue antecipar diversas possibilidades mercadológicas e, de fato, ganhar um bom dinheiro com isso. Pessoal, como vocês sabem, ao final dos módulos, eu faço uma recomendação, fazendo aqui uma comparação, né, uma aproximação entre gestão empresarial e o programa Alavancar, e nesse momento não vai ser diferente. Então vamos lá. Primeiramente eu vou comentar sobre aquelas áreas ou profissionais que eu particularmente considero que não há necessidade de avançar ou de avaliar o programa Alavancar. Não há. Este material já é suficientemente capaz de atender aos seguintes profissionais ou empresas. Vamos lá. Então, primeiramente, acadêmicos que ainda estão em graduação, especialmente dos cursos aí de administração, economia, marketing, contabilidade e tantos outros. Eu não acredito que neste momento faça sentido você ter ou avançar para o programa Alavancar, ok? O material que você tem aqui já é suficientemente capaz de lhe atender para suas aplicações acadêmicas ou até para alguns testes no mercado privado que você possa estar fazendo. Então, primeiro grupo, acadêmicos. Segundo, microempreendedores. Então, vamos pegar aqui aqueles profissionais que sejam autônomos ou profissionais liberais ou que trabalhem com MEI. Acredito que você também não tem necessidade nenhuma de avaliar ou avançar para o programa Alavancar.
nessa temática específica que é o planejamento estratégico. Por que eu acho que não? Porque para a realidade, para o porte empresarial que você deve estar gerenciando, as informações que você tem aqui, elas são mais do que suficientes para que você tenha um bom trabalho de planejamento estratégico. O que vier do programa Alavancar, talvez vai se tornar muito complexo para a tua realidade, para o teu dia a dia. Eu acho desnecessário, beleza? Então essas atividades que eu comentei, não faz sentido nenhum avançar para o programa Alavancar. Vamos passar agora para os profissionais ou aquelas atividades empresariais que sim, teria aí a possibilidade ou faz sentido que você avalie ou que você estude se o programa Alavancar pode ser ainda mais útil para a tua rotina profissional. Vocês percebem que eu sou muito claro e transparente com isso, né? Eu realmente tenho algumas profissões, algumas atividades que eu acho que não faz sentido nenhum. Seria um investimento desnecessário. Então vamos falar agora daquelas que faz sentido. Então se você está em alguma dessas atividades, especialmente se você é consultor empresarial, se você pretende adentrar a área de consultoria, se você tem um pequeno negócio, uma pequena empresa ou um porte maior, pequena, média, até grande empresa, obviamente. Se você se encaixa em uma dessas três, eu acredito que o programa Alavancar sim faça sentido para você. Quando eu falo da pequena e média empresa, eu estou falando não apenas do empresário, mas também do colaborador que atua nessa área de estratégia ou na área de mercadologia. Para esses profissionais que vocês estão vendo no balão em cima, faz sentido você pelo menos avaliar o programa Alavancar e ver todas as ferramentas adicionais que ele oferece. Por quê? Como eu sempre falo, o programa Alavancar é mais ou é menos do que o gestão empresarial. Eu não falo que é mais ou menos. Aqui nesse produto gratuito vocês têm as informações com muita profundidade. A diferença é a complexidade. Então aqui nós temos um produto que é mais prático e objetivo. Papuf. Lá no programa Alavancar você vai ter um produto mais complexo, que auxilia na formatação de planejamentos mais estruturados ou até para você oferecer o plano estratégico como um consultor de outras empresas. Beleza? Essa é a lógica que eu uso, é dessa forma que eu prefiro e gosto de ser transparente com cada um de vocês. Sou Maurício Queco, me sigam nas redes sociais. A gente se vê no próximo módulo, que é o módulo número 4, onde a gente vai falar de prospecção de clientes. Qualquer dúvida, falem comigo. Tchau, tchau.